Esse vídeo é só realmente para quem quer construir uma vida com prosperidade, com abundância, que quer realmente aprender sobre como os ricos pensam, como eles agem, o que faz eles terem os resultados que eles têm. Então, se você não deseja isso para sua vida, pode sair desse vídeo. E você que deseja, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre uma experiência que eu vivi na minha faculdade, relacionada à minha faculdade, que você vai entender no final do vídeo o que isso tem a ver com mentalidade de riqueza, de prosperidade, o que isso tem a ver com a ação, as atitudes das pessoas ricas. Essa semana na faculdade, eu tinha uma prova de matemática na quinta-feira. Na quarta-feira, de noite, eu estava estudando e eu precisei ficar acordada até as 2 da manhã, por escolha minha, é claro, para estudar, revisar, me preparar bem para essa prova. O que acontece? Muitas pessoas não fariam isso, não gostariam, achariam desconfortável, prefeririam ir dormir. Muitas vezes até eu no passado já fiz isso, de tipo, deixa que eu estudo depois eu dou um jeito, no dia eu dou uma revisada antes da prova, sabe? Mas eu senti que eu precisava dessa preparação para a prova. Estudei, me preparei, fui dormir às 2 da manhã, acordei às 6 da manhã, já tinha compromisso logo cedo, compromisso da empresa, depois o dia inteiro de trabalho e no final do dia à noite a prova de matemática. O que acontece? Vocês podem imaginar que eu acordei meio mal, que eu acordei muito cansada, dormi só 4 horas, tinha a prova no final do dia, enfim. Mas na verdade, não. Não é isso que acontece quando você faz o que você precisa fazer. Quando você faz o que você precisa fazer, quando você faz o que precisa ser feito, assim como eu fiz, você acorda diferente, o seu dia é diferente. Comigo foi assim, comigo é assim. Eu acordei muito mais animada, empolgada e preparada para o dia do que o normal. Por quê? Porque eu me preparei antes. Porque eu sabia o que eu ia ter que fazer no dia seguinte e eu me preparei para esse dia. E quando eu cheguei no dia, eu já tinha tudo limpo, tudo em ordem, o caminho limpo para mim fazer o que eu tinha que fazer. Mas, Fernando, o que isso tem a ver com mentalidade de riqueza? O que isso tem a ver com atitudes, comportamentos, ações das pessoas realmente ricas? As pessoas que realmente prosperam na vida, sabe? Aquelas pessoas que você enxerga, você diz, nossa, essa pessoa é foda, ela é muito boa, eu quero ser que nem ela, nossa, olha os resultados que ela tem, o sucesso, o dinheiro, a família, os sonhos que ela realiza, os lugares para quais ela viaja. É porque ela faz o que precisa ser feito. É isso, as pessoas ricas fazem o que precisa ser feito. Elas fazem, mesmo que elas não vão gostar, mesmo que elas tenham que ficar acordadas às vezes até as 2 da manhã para fazer alguma coisa, elas vão atrás, elas vão em busca daquilo que elas precisam e elas se preparam para que e concluem as coisas, não deixam para depois, porque daí no dia seguinte elas têm o caminho livre. Elas têm a passagem aberta para seguir o dia, seguir o ritmo, a ordem das coisas, seguir as prioridades do outro dia. Porque já pensou? Se eu não tivesse estudado para a prova, mesmo que foi na madrugada, se eu não tivesse estudado, provavelmente no dia da prova eu ia acordar preocupada, ia acordar me cobrando, porque o que eu fiz? Eu teria procrastinado, ia ter deixado pro dia da prova, que é algo que eu não precisava ter feito, entendeu? Provavelmente eu ia passar o dia meio preocupada, meio mal, assim, às vezes até ansiosa por causa da prova, porque eu não me preparei, sabe? Então, isso ia me deixar isso ia deixar minha energia, ia me drenar muito mais, me cansar muito mais ao longo do dia, porque eu teria algo para realizar no final do dia que eu não estava preparada. Porque eu teria procrastinado, porque eu teria deixado para depois, porque eu não teria tratado como prioridade. E como todo dia você tem prioridades do dia, você tem as demandas do dia. Então, se eu não tivesse feito, além de eu ter o que eu tinha para fazer naquele dia da prova, eu teria o que eu não fiz no dia anterior. Então, essas coisas, elas são importantes de ser analisada, sabe? Não são nas só grandes atitudes que a gente olha para uma pessoa e tem que se inspirar, mas nas pequenas, nas diárias principalmente. Aqueles hábitos, aquele pensamento, aquelas coisas constantes que eles fazem.
Porque os ricos, eles não vão pensar, poxa, chegou esse problema para mim resolver, eu tenho isso aqui para fazer, tem essa outra demanda aqui, amanhã eu faço, depois eu faço, quando tiver tempo eu vejo, qualquer coisa eu dou uma organizadinha, não sei o quê. Tem vezes que, claro, você organiza, você planeja, você coloca talvez para uma data, um dia para realizar depois, porque não é prioridade agora, você tem outras coisas para resolver, mas quando você tem algo que você precisa fazer e você fica adiando isso, depois eu faço, e daí não faz, ou daí chega no dia e daí não tá feito, você bloqueia, você coloca tipo uma barreira no seu caminho, na sua vida, nas suas finanças, na sua prosperidade, nas suas ações do dia. E isso vai te limitando, porque você coloca uma barreira hoje, amanhã você coloca outra, e você vai colocando, porque todo dia você vai repetindo a mesma coisa. E quando você vê, você tem muitas barreiras no meio do seu caminho. E as pessoas ricas, elas detestam isso. As pessoas prósperas realmente, em todas as áreas da vida, não só na financeira, elas querem passagem aberta. Elas querem o caminho aberto para elas, todos os dias ter a passagem livre para elas fazerem o que precisa ser feito do dia, para elas organizarem o que precisa, sabe? Sem aquele bloqueio, sem aquele negócio, poxa, eu devia ter feito, por que eu não fiz? Sem aquela cobrança de não ter feito algo, mas sim aquela sensação de dever cumprido. Eu fiz, tá pronto, ok, já vamos para a próxima. E isso difere muito como você vai se sentir, o teu estado emocional. A tua energia, os sentimentos, os pensamentos que vão vir ao decorrer do seu dia. Porque se você faz o que você precisa ser, porque o que precisa ser feito, você vai acordar tranquilo, não vai se preocupar, já vai estar com aquela sensação, poxa, estudei, me preparei, tô de boa, vou estar preparada para a prova, por exemplo, sabe? Agora eu posso focar no que eu tenho que resolver no dia, esse aqui já está concluído. Quando eu chego na faculdade, um pouco antes da prova, eu só dou uma revisada, mas eu sei que eu já estudei. É uma sensação diferente. Agora, se eu não tivesse estudado, por exemplo, ou quando você adia ou não faz alguma coisa, no dia seguinte você acorda, tipo, você vê que algo que estava na sua agenda a todos os outros dias, ela continua se repetindo nesse dia de hoje porque você não fez nos dias que devia ter feito. Então, tu está sempre trazendo essa demanda, essa pendência para os dias seguintes. E isso, sabe, isso é aquele bloqueio, aquela barreira que você coloca. E as pessoas realmente que prosperam, elas não têm isso, elas não têm essas barreiras. E se surge, elas veem o mais rápido possível para resolver, sabe? E agora, por exemplo, se você não faz algo, pensa você no seu dia a dia. Quando você não faz algo, quando você tá sempre com alguma pendência para resolver, algum assunto inacabado, alguma tarefa em aberto, como você se sente? Você se sente angustiado, preocupado, cansado, aquilo te esgota, você se cobra ou se culpa às vezes por ainda não ter feito. Que pensamentos que vêm na sua cabeça quando você vê algo que você tem que fazer que você não está conseguindo, que você está deixando para depois? É algo bom? Eu acredito que não. E agora, quando você faz aquilo que você tem que fazer, quando você dá aquele chequezinho tipo de concluído, você se sente satisfeito, feliz, tranquilo, preparado, com aquela sensação de dever cumprido? Porque o que você sente, o que você pensa, ele vai conduzir o seu dia para ações. Os teus pensamentos, os seus sentimentos, eles conduzem as ações do seu dia. Então, tem que ter muito bem claro, muito bem definido que você precisa fazer o que tem que ser feito. Porque isso vai conduzir ações diferentes. Você vai se sentir diferente, você vai pensar diferente, você vai agir diferente do que você costuma. E esse diferente é o que é habitual, o que é usual nas pessoas realmente prósperas, realmente felizes, realmente organizadas, aquelas pessoas que têm tudo em ordem, que têm a vida fluindo, andando. Era essa reflexão que eu queria trazer para você nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. E o que eu quero pedir para você agora, que é minha audiência, meu inscrito aqui no canal, que me acompanha, para você realmente me dizer o que mais você quer nesse canal. Que conteúdos você quer que eu, Fernanda Zembruschi, produza para você. Que conhecimentos você quer aprender, que dicas você quer ter, sobre que assuntos, quais são as suas dúvidas sobre finanças, mentalidade financeira, prosperidade, pensamentos, crenças, mentalidade, enfim.
comenta aqui nesse vídeo, porque eu vou ler os comentários e eu vou gravar vídeos respondendo a sua dúvida, trazendo informações sobre aquilo que você realmente vai usar no seu dia a dia, informações úteis de verdade. Sabe? Aquilo que você muitas vezes tem até vergonha ou nunca viu, nunca aprendeu sobre que você gostaria de aprender. Comenta aqui nesse vídeo que o que tiver dentro do meu conhecimento, que tiver dentro do meu alcance, que eu conseguir contribuir com a sua vida, eu vou fazer o meu melhor. Tá bom? Também já se inscreve nesse canal, porque aqui toda semana eu trago conteúdo sobre mentalidade financeira, conteúdos que realmente vão te trazer alguma nova visão sobre algo e que vão te ajudar dia após dia na construção da sua vida, da sua prosperidade, da sua abundância, da sua liberdade e independência financeira e, consequentemente, na realização dos seus sonhos, na mentalidade feliz, leve, abundante que você deseja e merece tanto viver. Então já se inscreve aqui, também pode assistir o vídeo que vai aparecer aqui na sua tela, agora aqui no final, pode assistir ele que eu super recomendo para você e nos vemos no próximo vídeo.